Teremos até 14 concursos de tribunais do trabalho entre 2026 e 2027. Eu vou contar para você o passo a passo completo que eu seguiria para garantir a minha aprovação nesses concursos para técnico e também para analista judiciário da área judiciária. Vou até falar quando que faz sentido você fazer as duas provas. Eu vou mostrar o passo a passo completo e vai ser um vídeo bem solto, tá? Eu não preparei nada especificamente. Eu vou tentar mostrar para você o mesmo passo a passo que eu segui e um passo a passo até aprimorado que eu seguiria hoje, até porque hoje eu tenho muito mais conhecimento do que eu tinha ali, claro, quando eu comecei a estudar para os TRTs. Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e veja um curso grátis que eu vou liberar para você passar nesses concursos de TRTs e também do TST. Eu vou deixar para você no link da descrição que está disponível por pouquíssimo tempo. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais e ainda eu vou dar um e-book grátis para você. É só você clicar aqui e você vai ver esse curso diretamente no app da Aprovação Ágil. Primeiro, a gente precisa se programar, né? A tendência, gente, é que no segundo semestre de 2026 nós tenhamos o primeiro concurso de TRT dessa nova enxurrada de concursos de TRTs. O primeiro provavelmente vai ser o TRT Rio Grande do Sul. Em 2026 é bem provável que nós tenhamos Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Piauí e também até o TST pode acontecer. O TST, na verdade, é o único que está já com o concurso vencido, ele pode sair a qualquer momento. E em 2027 teremos outros vários, Minas Gerais, Bahia, Pará e Amapá, Paraíba. Então o segredo a partir de agora, na minha visão, é você tentar se programar, mesmo que você não vá fazer a prova, pensando aqui no TRT Rio Grande do Sul. Então, vamos colocar um objetivo aqui, ó. Vamos considerar que essa prova do TRT Rio Grande do Sul aconteça mais ou menos ali para setembro, outubro. Eu acho que é mais ou menos essa a previsão. Talvez ele venha até um pouquinho antes do vencimento do concurso atual, assim como aconteceu ali no TRT São Paulo. Então a gente pode se programar aqui, a partir da publicação desse vídeo, para mais ou menos aqui, ó, uns 10 meses. Vai, 10 meses acho que está tranquilo. Com 10 meses dá para você fazer, na minha visão, 5 ciclos. Eu entendo que a melhor forma de você estudar para esse tipo de concurso é por ciclos. E o ciclo que eu quero mostrar para você é o ciclo de você estudar tudo que é relevante das matérias básicas e tentar estudar tudo que pode cair na sua prova usando um material sem desperdício. Ou seja, eu quero que em 2 meses você estude tudo que pode cair na sua prova e que no final desse ciclo você faça um simulado, para você tomar um choque de realidade, para você perceber os seus erros, seus acertos e tentar melhorar no próximo ciclo. Ou seja, a cada 2 meses a gente segue um ciclo de estudos, que é o sprint que nós ensinamos lá no Aprovação Ágil para vocês. Você faz um ciclo de estudos, faz um simulado, melhora o seu planejamento, melhora a sua forma de estudo para melhorar até o próximo ciclo. Ou seja, a cada 2 meses você consegue melhorar bastante e eu recomendo para você, mesmo que seja um iniciante, que você comece estudando 3 horas por dia, cara. Concurso vale a pena, mas você tem que abrir mão de algumas coisas para ter uma real competitividade. Se você estiver muito no estágio inicial, tiver uma vida muito corrida, beleza, faz o tempo que você puder, cara, mas o ideal é você tentar criar o hábito de estudar 3 horas por dia. Você consegue fazer isso, vai, se você abrir mão de alguma coisinha aí. Lembrando que esses concursos, cara, vão te pagar pelo menos R$ 10.000 iniciais, então vale o esforço. Os TRT sempre chamam milhares de pessoas a cada ciclo, muitas milhares de pessoas, então vale a pena você se jogar. Eu recomendo então que você estude com ciclos no máximo de 2 meses, que é o que eu ensino pra galera no livro da Aprovação Ágil, inclusive todos os nossos cursos são baseados nessa metodologia, e com 3 horas por dia você consegue fazer isso de forma até que tranquila, se você tiver as ferramentas adequadas para isso, fechado? E agora eu quero mostrar para vocês quais as matérias que você tem que estudar com prioridade. Eu fiz um levantamento completo de todas as últimas provas de TRTs e tirei uma média do que essas provas cobraram. E quando nós vamos estudar para técnico, que eu sei que é o cargo mais volumoso, viu, gente? E eu sei que é o que mais interessa para todo mundo. E você tem que entender que o técnico é o melhor cargo para quem não é formado em direito. Se você for formado em direito, eu recomendo que você priorize o analista judiciário da área judiciária. Se você não é formado em direito, se você tem tecnólogo, qualquer outra graduação, você vai focar no técnico, é o cargo que mais chama, e eu não recomendo que você foque no AJA, que eu sei que é um que chama muito a atenção, mas o AJA, o analista judiciário da área administrativa, praticamente não tem chamado nos últimos anos, ainda mais quando o técnico virou de nível superior, esse cargo praticamente morreu. A tendência é que eles chamem muito pouco nos próximos anos. Para o técnico judiciário, quais matérias você tem que estudar? Português, raciocínio lógico e informática, só que você tem que entender que raciocínio lógico e informática tem um peso muito pequeno nesse tipo de concurso, já vou explicar para você. Direito das pessoas com deficiência e código de ética, matérias também com baixa relevância, e aí o que pega de verdade, gente. Constitucional, direito administrativo, administração pública, e incluo aqui gestão de pessoas nessa parte de administração pública, direito do trabalho e direito processual do trabalho. Gente,
O que eu quero explicar para você que é muito importante e você que está montando um planejamento precisa entender isso. As matérias altamente relevantes para esse concurso são português, constitucional, administrativo, administração pública, direito do trabalho e processo do trabalho. Com essas matérias, você na prática bate mais de 90% do total da prova. Então o resto é resto. Estou falando para você abandonar todas as matérias? Não, na verdade agora que a gente consegue montar um planejamento sólido, você consegue estudar e aprender até, inclusive se você não domina isso, raciocínio lógico matemático, informática, direito das pessoas com deficiência, uma matéria simples de aprender, código de ética normalmente, né, materinha decoreba, e você pode estudar essas matérias, deve estudar essas matérias, mas na proporção adequada, entendendo a relevância delas. Por exemplo, raciocínio lógico-matemático, 2% de relevância, pensando no total da prova. Informática, 1%. Isso daqui, gente, na grande parte das provas dos TRTs. Por quê? Quando você olha para o edital de TRT, você tem que entender isso. A parte específica, que é essa parte aqui, ó, de direito, administração pública, tudo mais para o cargo de técnico, tem peso 3 às vezes, peso 2. Então, elas valem o dobro e tem muito mais questões do que raciocínio lógico e informática. Então, você até consegue montar um planejamento aqui para montar uma base muito sólida em português e nessas matérias de direito e administração pública. Fazendo isso, você vai chegar muito bem nesse concurso sem desperdício. Até porque as únicas matérias que são certeiras aqui, na verdade, de cair em todas as provas de técnico, português, direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho e processo do trabalho. Algumas provas ali nem pediram até processo do trabalho para técnico, mas direito do trabalho e processo do trabalho pode encaixar numa coisa só, porque, claro, são as matérias que mais caem, as matérias mais relevantes. E quando nós vamos para analista judiciário da área judiciária, é tudo muito parecido. Inclusive no que eu falei aqui sobre a quase que irrelevância de raciocínio lógico-matemático, informática, direito das pessoas com deficiência, código de ética. Só que para analista judiciário da área judiciária, para a galera formada em direito, você tem que entender que nós temos mais matérias. Temos aqui direito civil e direito processual civil e a grande maioria, claro, não cobra administração pública. Até tivemos um concurso ou outro ali cobrando administração pública para analista judiciário da área judiciária, mas ainda é a exceção. Então você tem mais matérias para estudar. Direito civil, direito processual civil e eu até incluiria aqui direito previdenciário para tentar te deixar alinhado com um possível INSS, sabe, para o cargo de técnico? Por quê? Cara, com direito previdenciário você chega muito bem e é uma matéria que foi cobrada aqui no TRT São Paulo e tudo mais, então tem uma chance de cair em outros concursos. Lembrando aqui que português é uma matéria que sempre vai cair e das matérias básicas é a matéria mais relevante, é aquela que você tem que gastar bastante energia. E importante, lembra que eu falei que para analista você consegue às vezes até fazer a prova de técnico e tudo mais? Entenda, se você é formado em direito, eu recomendo que você priorize o cargo de analista, porque na maioria dos casos, quando você estuda para analista, você estuda um conteúdo maior e o conteúdo de técnico fica dentro desse conteúdo maior que você estudou. Então, muitas vezes, você estuda para analista e você está pronto para fazer a prova de técnico. E aí você consegue priorizar sempre. Eu não estou falando para você conciliar, estudar tudo dos dois cargos. Não necessariamente. Eu recomendo que você priorize um cargo que seja muito bom nele. Para você mirar ali nos 90%, para garantir a sua nomeação, fechado? Sempre pense assim. Só que, dependendo do edital, você consegue fazer muito bem a prova de analista e consegue ir muito bem na prova de técnico também. E aí vale a pena, só que aí você tem que fazer simulados duplos, você tem que treinar o seu corpo para fazer 2 provas no mesmo dia. Fechado? Eu ensino muito isso lá com a galera do VIP, nas mentorias VIP do Aprovação Ágil. E agora eu quero falar do ponto mais importante dessas provas, que é algo que eu não falei ainda. E você não pode errar nisso, pelo amor de Deus. Então já deixa sua curtida, porque eu vou salvar a sua vida agora. Você tem que, na verdade, priorizar a prova discursiva. Alguns tribunais do trabalho nem pedem a prova discursiva, beleza? Isso daqui é uma realidade. Em alguns TRTs, de vez em quando, lá para técnico, eles só pedem a prova objetiva. Mas a grande maioria dos TRTs ainda pedem, sim, uma redação para técnico, aquela redação no formato Enem, sabe? Sobre qualquer tema, pode ser um tema filosófico, um tema da moda, qualquer coisa, naquele formato Enem, sabe? E você tem que estar pronto para esse tipo de prova, gente, porque é aqui que você se diferencia. Porque na prova objetiva, você pode dar uma vacilada, cara, nós somos humanos, você vai errar uma questão que você sabe, a gente vai dar aquela vacilada. Só que quem domina a técnica para virar uma metralhadora de pontos na redação, na prova discursiva, passa na frente de todo mundo de novo. Então você tem que dominar essas técnicas e não é à toa que nós criamos as mentorias do VIP do Aprovação Ágil com o Daniel Vícola. Temos hoje correção de redação com inteligência artificial e a principal ferramenta, na verdade, que é a correção personalizada feita diretamente pelo Daniel Vícola. Você tem que virar um mestre em ganhar pontos
na redação. Isso daqui, gente, é prática, é simples, tem técnica por trás, é só você se jogar no processo. Inclusive, para a galera que faz parte ali dos nossos cursos normais, que não são o VIP da aprovação ágil, a gente sempre libera os replays e as ferramentas que o Daniel Vícola cria para vocês. Tivemos tantas histórias de pessoas com resultado extraordinário na discursiva que buscaram a nota por causa de alguns vacilos que caíram ali centenas de posições às vezes. Então faz muito sentido você priorizar a redação. E importante, você que vai fazer para analista judiciário da área judiciária, você também vai priorizar a redação, cara. Sim, porque muitos TRTs, a grande maioria na verdade, ainda estão pedindo aquele tipo de redação aberta, viu? Então você tem que se adaptar a isso. E quando eles pedem aquela discursiva com base nos conhecimentos específicos, na grande maioria dos casos, eles pedem uma estrutura praticamente igual a de redação. E aí você vai usar aquela base do conhecimento específico que você adquiriu nos estudos para aplicar ali o conhecimento em uma discursiva que é o padrão que eles pedem. Aquele padrão ali de 20 a 30 linhas em um texto único. Ou seja, você tem que dominar a estrutura da redação. Fechado? E claro, você tem que colocar também aqui, se você for fazer para analista, algumas práticas com as discursivas passo a passo. Nós pegamos aqui as últimas provas dos TRTs e fazemos essas discursivas com você para você entender esse perfil de prova, e a gente vai liberar mais um monte de discursivas passo a passo específicas para a galera de analista com base também no conhecimento específico, para você entender como é que funciona esse tipo de prova lá na aprovação ágil. Fechado? Então, eu recomendo demais que vocês aproveitem esse momento pré-edital para criar essa base, para não sofrer quando aparecer uma discursiva específica e quando aparecer uma redação daquela tradicional na prova, porque esse vai ser o grande diferencial. E se você seguir esse passo a passo que eu mostrei aqui, gente, você vai estar pronto para todos os TRTs, tá? Você vai criar uma base muito sólida para se adaptar a qualquer edital de TRT, do TST e tudo mais. E claro, outra coisa importante, nas matérias básicas, português, raciocínio lógico e informática, você vai priorizar o estudo pelas questões da FCC. Estude só com questões. Você entendeu o que eu falei aqui, né? Estudar pelas questões, não é só fazer questões. Você vai errar a questão? Não quero que você pare, que você pule a questão. Eu quero que você destrinche a questão, que você pegue cada alternativa ali, encontre os erros, faça o que está errado ficar certo. Você vai usar a engenharia reversa, que é o que eu ensino lá para vocês, inclusive no desafio de 0 a 80% de acertos nos dias 2 e 3. Siga com esse processo, porque nessas matérias básicas, quem domina o perfil é a banca. O órgão não quer nem saber o que está acontecendo, então você vai focar só nas questões da FCC, que é a banca que domina. Se tiver alguma mudança, alguma novidade, aparece uma banca alienígena aí na área de TRTs, porque a FCC domina a área de TRTs, você faz uma adaptação, que a matéria é a mesma. Você vai se adaptar principalmente nas matérias básicas. Nas específicas, entenda, a tendência é que eles mantenham o padrão dos outros TRTs. Essa banca vai copiar a FCC. Tanto é verdade que normalmente quando vem aí, ó, CESP e SEBRASP na área de TRTs, eles fazem a prova de ABCDE, sabe? Múltipla escolha. Por quê? Porque é o padrão FCC e eles se adaptam até as questões ficam parecidas com a da FCC. Então você tem que mergulhar nas matérias específicas no padrão dos TRTs. E é isso que a gente ensina para vocês lá nos filtros perfeitos do aprovação ágil também. Então você tem essa facilidade. E é claro que no pré-edital eu recomendo que você siga com essa estrutura que eu te mostrei aqui. Saindo o edital, você vai pegar esse edital novo que saiu, por exemplo, ó, hoje saiu o TRT Rio Grande do Sul. Pega o edital e você vai ver, pô, tem alguma matéria diferente aqui que eles cobraram? Tem. Qual que foi? Ah, Gustavo, cobraram aqui, ó, direito penal e processo penal. Não faz sentido, né, cobrar isso no TRT, mas vai que tá lá. O que você vai fazer? Você vai gastar uma energia muito grande no pós-edital nessas duas matérias. Por quê? O restante você está muito bem, com certeza. Você estudou muito forte, pensando no TRT. Então você está pronto. É só uma questão de fazer ajuste. Mas assim, né, claro, esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo extremo, né? Gente, dificilmente eles vão pedir penal e processo penal. Talvez eles peçam ali uma matéria diferente, alguns tópicos diferentes, né? Às vezes para técnico eles não cobram tanto a parte ali de direito coletivo. Aí dessa vez, dentro ali da matéria de direito do trabalho, eles peçam alguma coisa e aí você vai se adaptar nesses tópicos. E claro, eu ajudo vocês em tudo isso sempre que eu analiso aqui os editais. Mas esse padrão que eu mostrei aqui é o padrão perfeito para você ficar pronto para várias provas de TRTs e também, é claro, do TST. E aí, com esse planejamento, você consegue fazer todas e chegar altamente competitivo. Se tem uma área boa para você garantir múltiplas aprovações, é essa, a área dos TRTs. Lembrando que tem muito home office, você vai ser um servidor federal, então você consegue pedir permuta e redistribuição. É a melhor área dos concursos em termos de custo-benefício. Técnico agora, R$10 mil, né? Só que já está rolando um aumento aí que vai para R$13 mil iniciais, gente. Topo de carreira, muito mais do que R$20 mil. Se você passar para analista, R$16 mil iniciais hoje. Com esse aumento, R$20 mil iniciais a partir de 2028. Então vale muito a pena você se jogar e sempre eles chamam milhares de pessoas. A área dos TRTs é a maior do Judiciário Federal.
Então se joga no processo e eu prometo ajudar vocês, principalmente se você clicar aqui e acessar no primeiro link da descrição o curso grátis que eu liberei para vocês, que está disponível por pouco tempo, e aí você vai entender passo a passo em detalhes como garantir a sua aprovação, e eu mostro como que você vai estudar cada uma dessas matérias aqui na prática, na tela. Então eu recomendo demais que você aproveite e você vai ganhar um e-book bônus, fechado? Gostou desse vídeo? O que você achou? Comente aqui, qual TRT que você vai priorizar? Tá pensando em entrar na área de TRTs? Tem outro concurso que é melhor? Comente aqui, eu quero saber. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, não gostou? Deixa a descurtida e me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, é claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, veja esse curso grátis e veja os próximos vídeos que eu vou gravar sobre os TRTs, porque eu prometo muitos vídeos para vocês sobre essa área, que é a área que eu mais adoro, que é a área dos TRTs, fechado? Um abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.